painel da Expocine discute a fragilidade do mercado de animação brasileiro, enquanto as Ilhas Canárias e a rede inglesa BBC investem cada vez mais. Nos conte mais informações lá da Europa, Paulo. O que está acontecendo lá? Essa pauta principal ela começou de um jeito e terminou de outro. Porque o foco era maior sobre essa questão das Ilhas Canárias da rede BBC, que eu já vou comentar aqui. Mas quando a gente estava analisando, chegou essa questão sobre essa discussão que teve no Expocine sobre mercado, né, brasileiro. E é uma discussão grande, então acabou invertendo. Falei, não, a gente precisa falar mais também do mercado brasileiro, que é sempre difícil ter esse tipo de informação. E só abrindo parênteses, saiu um artigo hoje no jornal, acho que é O Povo, Gazeta do Povo. Né? Eu não consegui ler, eu separei, que também fala de mercado brasileiro, então vamos ver se a gente traz no próximo Animação. Dito isso, eu e o Seb, a gente já falou bastante, diversos episódios da Animação, principalmente nos 2 últimos, tá? Sobre grandes investimentos que estão sendo feitos na área de animação ao redor do mundo, seja por serviços de streaming como Netflix, HBO Max e Disney+, sejam por políticas de incentivos de países como China, Coreia do Sul, Canadá, Irlanda, entre outros. E tivemos mais ações desse gênero nas últimas semanas, tá? Então, como eu falei, as Ilhas Canárias, que, para quem não conhece, é um arquipélago espanhol a 100 quilômetros a oeste de Marrocos. Teve um vulcão, né, recentemente lá. É verdade. Pô, bem lembrado. É verdade. Então, espero que esteja todo mundo bem lá. Então, as Ilhas Canárias anunciou incentivos fiscais para a indústria de animação. Segundo o site canaryislandhub.com, para ser elegível aos incentivos fiscais, o valor do investimento feito por uma empresa de animação deve ser de no mínimo 2 milhões de euros, com gastos diretos para animação e pós-produção sendo no mínimo de 200 mil euros. As deduções fiscais ficam em 50% para o primeiro milhão investido, diminuindo para 45% para valores restantes. Também é possível dedução de impostos para aqueles que investirem em produções ou coproduções espanholas, também na faixa dos 50% a 45%. Sem falar que os impostos corporativos, né, podem ficar na faixa só de 4%. E produtoras como a Tomavision, da série de TV M. Guru, e que também prestou serviço de animação para o Space Jam 2 da Warner, a Anima, que é dos longas animados Legend of La Llorona, Kung Fu Magoo, sim, do Mr. Magoo, do clássico personagem Mr. Magoo, e do Manda-Chuva, o filme de 2011, e a Bayswater Studios, das séries animadas Subway Surfers e do clipe musical Gummy Bear, que eu acho que quem mexe com o YouTube aí já deve ter visto milhões de vezes, que é irritante, possuem sedes nos países e já usufruem dessas vantagens. Já na Inglaterra, a rede BBC anunciou que irá triplicar os investimentos feitos para animações voltadas ao público dos 7 aos 12 anos. O anúncio foi feito pela diretora da área, Children's and Education, Patrícia Hidalgo. Também detalhou que a ideia é exibir 3 originais animados por ano. Hoje, apenas um é exibido. E que a ideia é aumentar esse número em até 18 meses. Além disso, ela pretende comprar e investir, né, que no mercado chama-se o pre-buy, né? Você tem a ideia, a série ainda não está produzida, que é de uma produtora terceira, então ela vai lá e compra, né, os direitos já direto sobre essa série ainda ser produzida, né, para novos conteúdos. O investimento em conteúdo pré-escolar vai permanecer o mesmo. Apenas como uma comparação, em 2020, o orçamento para o canal CBBC, que é o focado em crianças entre 6 e 17 anos, foi de 58 milhões de libras, algo em torno de 78 milhões de dólares. Nossa, bastante, hein? É bastante. Isso só para esse canal, só a produção para esse canal, tá? Então Nossa. Você tem, ela tem também um canal que é para pré-escolar, tá? Que esse daí que também tem investimento separado só para ele. Enquanto isso, eu posso comentar pode comentar. Depois você já vai falar do nacional. Isso, e a gente já no nacional. Já perfeito, fala do nacional. Não, eu acho interessante esse das Ilhas Canárias, porque acaba complementando um tanto o que a gente falou uns meses atrás de um outro projeto na Espanha. Não me engano, era em Salamanca. Onde que era? Eu acho que era Salamanca. Salamanca mesmo, né? Eu acho que sim. Isso. Eles estavam com um programa de incentivo do Estado para formação, né, de animadores e de incentivos para a produção, né? As empresas estrangeiras poderiam aproveitar essa mão de obra, né, dos jovens lá que estavam sendo formados. E pelo que eu vi, o projeto começou ele muito bem, inclusive agora que eu estou vendo esse das Ilhas Canárias,
me veio agora à mente a necessidade até de checar o que aconteceu com aquele outro projeto, para ver se também não é uma questão até de cópia, né? Aquele está dando certo, então agora as Ilhas Canárias resolveram se mexer e aí investir também. Mas o projeto espanhol me parece bem interessante, assim, a forma como eles estão investindo em animação, porque é uma questão de investir em formação, em incentivo, né, para que empresas de fora também aproveitem essa mão de obra, e, de certa forma, um outro incentivo para que haja produção interna, né, para a produção de animação espanhola mesmo, né, de conteúdo da Espanha. Isso é bem interessante. Talvez a maior dificuldade na Espanha, no caso, é mais a parte da distribuição, né? Mas eu acho que nesse ponto, inclusive, a Europa ela tem um pouco mais de facilidade do que o Brasil nesse ponto. Mas eu vejo com muito bons olhos isso e fico pensando se as Ilhas Canárias se espelharam nesse outro projeto lá da Salamanca, que foi muito interessante, que eu acompanhei inteiro lá as palestras, eu achei bem interessante. Agora, a BBC, evidentemente, a BBC ela tem uma tradição de investir em conteúdo, né, audiovisual, em séries, filmes, documentários, programas, e também ela é muito forte na venda desses produtos, né? E já se falava muito dessa necessidade de produção de conteúdo infantil, então já se esperava algum anúncio desse tipo. Mas, lógico, a BBC ela tem a grande vantagem ali é que ela investe e ela tem o canal exibidor e ela tem uma capacidade de exportar também esse conteúdo, né? Eu não sei muito bem como que estão os acordos para distribuir esses conteúdos fora agora do Reino Unido, se tem já acordos com plataformas de streaming e outros, né? Porque geralmente ela vendia para outras redes de televisão, né? Então aqui no Brasil a gente assistia muita coisa de documentários, de entrevistas e mesmo séries, né? Na Globo, na TV Cultura, né? Às vezes a gente via alguma coisa na TV a cabo, mas agora fiquei na dúvida nessa parte de mercado internacional, mas internamente eles são muito fortes nisso, né? Da necessidade de produzir e do consumo. Lógico que a dinâmica toda de arrumar esse dinheiro para produzir é outra, é uma coisa muito própria deles lá, né, dos ingleses, né, dos britânicos, mas eu vejo com muito bons olhos, acho que a gente tem que se espelhar um pouco neles para pensar o que a gente pode fazer para melhorar a nossa indústria aqui, né, o que a gente chama de indústria, né, e eu sei que o Paulo agora ele vai entrar com esses detalhes, e aí eu vou fazer as ponderações do que eu penso sobre isso. Perfeito. Só uma coisa, me tira essa dúvida. A BBC ela é uma empresa do governo, é governamental, não é? É estatal, isso, perfeito. E ela recebe uma boa parte da injeção de dinheiro dela de um imposto de quem tem televisão, né? Então você tem a televisão em casa, você tem que foi uma ideia que até pensaram para o Brasil uma época. Brasil não, na verdade aqui em São Paulo havia uma ideia de que as pessoas pagassem uma porcentagem aí mínima para bancar o conteúdo da TV Cultura. Teve isso inspirado no projeto da BBC. Mas esse é um dos motivos dela ser forte, né? Ela tem um investimento estatal e mais desse imposto aí que vem para a produção audiovisual local. Perfeito. E, bom, já dito isso, como eu tinha começado a falar, que o mercado de animação brasileiro passa por um período extremamente delicado. E durante a última edição do ExpoCine, que é o maior evento da América Latina voltado à indústria cinematográfica, foi realizado o painel Os Desafios e Oportunidades do Work for Hire nas animações audiovisuais, que contou com a participação do Kiko Mistrorigo, que ele é o fundador da TV Pinguim, o Felipe Tavares, sócio fundador e diretor executivo do Cop Studio, Jonas Brandão, diretor de criação e sócio da Split Studio, e Alessandra Meleiro, pesquisadora da Iniciativa Cultural, organização social sem fins lucrativos, que visa gerar atividades que auxiliem na reflexão do universo cultural nacional e internacional, e que foi mediado por César Coelho, da Campo 4. Se você, por acaso, estiver ouvindo alguns fogos aí, sinto muito, mas está vazando dentro dos nossos estúdios Fênix aqui, né? Porque ninguém tem respeito com a gravação do podcast alheio, entendeu? Então, continuando. O festejo é esse, né? Tá tendo uma celebração. Não sei, como é que é? O Palmeiras já ganhou a Libertadores, tá tudo bem, gente, já passou, tá tudo bem. Tá. O Santos estava para ser rebaixado, o que está acontecendo? Sei lá, tá firme aí?
Até onde eu sei, o Santos luta para ficar onde tá, então ele tá lá em algum lugar, né? Tá bom. Sei lá. Então, e só queria também deixar um disclaimer aqui, que é o seguinte, a gente não conseguiu participar do ExpoCine, tá, esse ano, então a gente está usando como referência para a gente discutir aqui o ótimo artigo, que realmente foi um artigo muito, muito bom, muito detalhado, que foi escrito pela Mariana Toledo para o site Tela Viva, tá? Bom, como teve essa inversão, né, que o Selby já comentou antes, Selby, você quer que eu já comece falando alguns comentários aqui? Você pode começar fala? e depois Tá eu bom. pondero. Beleza, então vamos lá. Eu li aqui o artigo, como falei, bem, bem detalhado, e eu achei alguns pontos que valeria começar, principalmente pelo tema, né, do painel, que é o Work for Hire versus criação de propriedades intelectuais, né? No caso, o painel ele discutiu justamente isso, de maneira geral, né? Por causa dessa questão, novamente, eu falo isso direto, o Sérgio tem palavras mais técnicas para isso, eu falo que é um completo desgoverno que a gente vive hoje, em todos os níveis, inclusive na situação cultural, com a Ancine completamente parada, sabe? E a gente já falou nos programas anteriores, toda a questão de vantagens fiscais, todo o apoio que o audiovisual brasileiro estava recebendo, está indo por água abaixo. Esse foi um dos principais assuntos que foi discutido. De toda essa estrutura que foi montada nesses últimos anos, vamos dizer assim, nos últimos 10 anos, porque todos eles, isso eu achei muito legal também aqui, eles situam o projeto Anima TV, né, que foi realizado pela Secretaria do Audiovisual do extinto Ministério da Cultura, também, né, junto com os canais Cultura e TV Brasil, e TV ABCA, como também um dos grandes apoiadores do processo, que foi o pontapé inicial de várias séries que a gente conhece hoje, né, que é o Historietas Assombradas, o Tromba Trem, o Carrapatos e Catapultas e o Vivi Viravento, entre outros, né, e que também colocou em evidência produtoras aqui no Brasil que hoje são referência, como o Cop Studio, né? E que ele fala assim, essa ação de fomento, ela ajudou a estruturar esses anos seguintes, né? Então, e parece que tudo isso que foi montado nesses 10 anos com muita, sabe, luta, esses últimos 2, 3 anos em que praticamente encerraram toda a parte cultural, está indo para o brejo, né? Então, a gente está vendo agora, a gente já comentou isso também quando a gente falou do Bob Cuspe, né? O que também do Bob Cuspe agora é do edital que saiu em 2016, sabe? A gente está vendo a produção, por exemplo, do Netflix, tudo bem, que o Netflix é uma situação à parte porque eles investem do bolso, e tem uma questão que isso eu andei procurando, eu não lembro qual foi o episódio da animação que a gente falou sobre isso, que é sobre a questão de imposto, sabe? Hoje o Netflix, tecnicamente, ele não paga nenhum tipo de taxa. Serviço de streaming, eles estão obrigando. Lembra que a gente tinha comentado, né, que a próprio Netflix, a Claro, por causa do Claro TV, lá do serviço de streaming da própria Claro, e outras empresas estavam lutando para que não fosse aplicada a lei do cabo, que ela faz um monte de exigências para você continuar transmitindo, né, exibindo, trazendo conteúdo de fora, sabe? E coloca aquelas regras como, tipo, olha, você precisa exibir pelo menos um X porcentagem de conteúdo nacional, e também pagar um imposto, eu não lembro agora qual era o imposto, não sei se era é alguma coisa assim, eu esqueci o nome do imposto. Mas que era para quê? Para justamente entrar ser usado para manutenção. Né? Então fala assim, eu vou pegar esse dinheiro que eu estou sendo pago de imposto e vou colocar aqui para fomentar novos projetos nacionais, para manter realmente o processo circulando, coisa que existe em todas as nações do mundo, seja Portugal, Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, tudo isso tem, tá? E aí, nesse processo, nesses últimos 2, 3 anos, a gente já falou em edições anteriores que, olha, a animação, por causa da pandemia e tudo mais, a animação conseguiu se virar. Porque esse pipeline, esse processo de você trabalhar remoto, já é uma coisa, principalmente para o Brasil, né, e para outros países não tão fortes quanto os Estados Unidos e tudo mais, acaba sendo um processo que a gente já consegue levar. Né? Só que assim, isso daí diminuiu pra caramba a ingestão de dinheiro em novas ideias, em novos projetos. As produtoras tiveram que correr atrás para pegar trabalho, para se manter. Tudo bem, a gente consegue manter a estrutura, a gente consegue ficar de casa, mas a gente vai ter que abrir mão de tentar criar coisas novas, de criar IPs, que aí
que está o valor, tá? Aí é que está o valor, para ficar como work for hire. Eu lembro que a gente até comentou no episódio que a gente fala sobre a história da animação na Coreia do Sul. O tempo que eles ficaram prestando serviço, né? Foi um dos grandes países asiáticos, que a gente sempre fala assim, foi animado na China, né? Não só na China, né? Mas a Coreia do Sul foi um dos grandes hubs para exportar trabalho, para trabalho mais barato, obviamente, e é o que a gente está acontecendo aqui no Brasil e que ajuda bastante por causa do nossa moeda que está super desvalorizada, né? Eles acabaram tendo que, olha, vamos parar a produção de coisa nova que não tem investimento e vamos voltar a trabalhar só prestando serviço, que agrega menos valor. Não é com isso que a gente ganha. E eles deixam claro na discussão do painel. Eles pegam e falam assim: o grande valor está no IP, porque com o IP a gente tem o controle sobre a marca, a gente tem toda a questão de licenciamento e exportação. É aí que está o controle. Né? Senão a gente só faz trabalho, é o trabalho mecânico, vamos dizer assim, né? É o trabalho que, no mercado que a gente vive hoje, que é um trabalho impressionante, um trabalho super difícil, um trabalho super específico. Mas não é aí que está o valor, não é aí que vai gerar realmente quando o investimento começa a voltar. Né? A gente só fica meio que parado, correndo atrás, esperando para que alguém venha fazer uma publicidade, que isso também voltou a ser um dos grandes mantenedores da produção de animação nacional, e eu sei que hoje está bem menor do que antigamente, tá? Mas acabou sendo prestado serviço para fora, por causa do valor. E eu já vou passar a bola para o Selby, porque senão eu vou começar a engatar num assunto no outro. E tem um problema também, que isso foi uma das coisas que foi bastante discutida, que é a questão da capacitação, e por causa da questão do problema com o investimento, é o problema de que a gente está perdendo talento. A gente tem aquele problema, a gente também já discutiu nos programas anteriores, onde aqui no Brasil o pessoal é mais generalista, né? E os mercados mais estruturados, que trabalham com IPs próprias, você acaba indo para essa questão mais específica, você acaba se especializando em mais coisas. Só que o que acontece? Principalmente também por causa da questão da desvalorização da moeda e por causa da desburocratização. Hoje, uma empresa de fora consegue contratar qualquer pessoa aqui dentro, e vice-versa, tá? Também pessoa no Brasil consegue contratar força de trabalho fora do país de uma maneira muito mais fácil do que alguns anos atrás. Sabe? Processo de transferência de dinheiro, você tem um monte de serviços que fazem isso cobrando uma taxa muito mais barata que bancos, por exemplo. Né? Então, se você tem esse processo, você tem um contrato, que aí você entra numa questão jurídica que é um pouco mais complicado, porque às vezes você não consegue dar um enforce nesse contrato, você não consegue realmente garantir que tudo que está ali vai ser cumprido. Mas isso para ambos os lados, tá? Tanto o problema para o animador, né, para o funcionário, quanto para a empresa de fora. Mas o valor está mais em conta. E se a empresa nesse processo ele começa a identificar bons animadores, bons artistas de outros países, eles vão lá e contratam direto. Então, tem muita produtora aqui no Brasil que está perdendo funcionários bons porque vai ganhar em dólar, vai ganhar em euro. Estando aqui, não é nem tipo, antigamente tinha essa dificuldade, né? Porque você tinha que ir para o estúdio. A gente já falou, a animação facilitou todo esse processo remoto, né, de produção. Hoje os caras não precisam sair de casa, está trabalhando em casa, usando a Copa Studio como exemplo, chega a Disney e fala, olha, eu quero te contratar. Você fica onde você está, eu vou te pagar, você me entrega o trabalho. Só que ele recebe em dólar. Ele vai ser pago pela estrutura de salário de fora. Então, assim, Selby, eu quero pedir tua opinião, porque senão engatar um monte de assunto aqui. Você vai ficar 2 horas falando, né? E só isso. Exatamente. E só isso daqui tudo é um caos, né? Tudo um problema. Vamos fazer um apanhado, porque eu acho que o que eles discutiram aí no painel, aí que a gente pegou em cima da reportagem, é meio que um resumão de várias pautas que a gente já falou sobre animação brasileira e de todos os problemas. Eu acho, inclusive, que o tom até foi mais negativo se a gente for comparar com o que foi dito no Dia da Animação, o que foi dito também no Se Anima, lá pelo que eu vi, que era uma visão bem mais otimista sobre a produção brasileira. Eu achei que nesse painel eles foram um tanto mais pessimistas, né? Sem dúvida. É lógico que, eu entendo também, né? A gente está num cenário de terra arrasada, né? De pesadelo limpa-trilhos na questão cultural, mas a verdade é que mesmo quando
era a época das vacas gordas, né? A política de cultura ela não era mais adequada, né? Ela era ainda era o início de um projeto, né, de uma política pública para a cultura que conseguiu bons resultados, mas ela não se sustentou, né? Esse é um problema grave do Brasil. Até a gente tem coisas muito boas, né, como teve da lei do cabo, né, da TV a cabo ali que tinha a porcentagem da programação nacional que tinha que constar na grade, enfim, todas essas questões, mas eu acho que, primeiro, a gente tem uma indústria de animação, a gente tem uma indústria do cinema. Eu já falei aqui que eu acho que esse rótulo aí de indústria aqui para o Brasil ele não funciona, né? O que a gente tem é uma indústria do audiovisual muito ligada na televisão, isso a gente pode dizer que tem, mas para o cinema não, é uma coisa muito menor, né? Há um mercado, há uma demanda por isso, mas a gente não tem ainda uma estrutura adequada que eu acho que a gente possa chamar de indústria se comparado ao que a gente vê em outros países. Acho que temos que tomar muito cuidado quando a gente pede apoios, né? Eu vi que, por exemplo, o BNDES ou de outras estatais aí que também ajudam, porque, por um lado, é bom, eu acho que há uma necessidade, sim, de uma política pública com investimento, com editais públicos, e, infelizmente, o Brasil é muito dependente disso, acho que até de forma exagerada, já fiz essa reclamação aqui. Eu acho que isso cria também uma série de muletas para as pessoas não saírem também muito do lugar por conta dessa dependência. Eu lembro, uns 5, 6 anos atrás, ainda na época boa ainda de fomento, que eu lembro que eu conversei com animadores veteranos aqui, cujos nomes eu não vou revelar, mas eles falaram assim, tão logo acabe aí, encerre um tipo de fomento, para tudo, né? E um deles deu o exemplo até do Animamundi, falou, pô, o festival Animamundi, ele é muito dependente da Petrobras. Ele falou assim, eu acredito que tão logo a Petrobras aí, por alguma razão, não possa pagar, acaba o festival. E não pode, quer dizer, por tantos anos teve uma Petrobras por trás e mesmo assim o festival ele não consegue outras formas de se manter, né? Tem os estúdios aí, os grandes estúdios de fora, que podem ajudar os canais de televisão, outras empresas, inclusive, que licenciam produtos, tá? Ninguém pode ali ajudar dentro da logística da organização do festival para bancar, né? Até usando aí outras funções aí das leis de incentivo fiscais, enfim, poderia ir por aí, mas acaba sendo muito dependente de uma coisa só. O que eu acho o que eu penso, né, que poderia ser feito é uma mistura de várias coisinhas que foram faladas aí no painel, né? Nós temos que ter uma política pública, sim, com investimento, né, com os editais. Acho que agora então que a gente está em terra arrasada, isso vai ser mais do que necessário, porque está todo mundo no chão. Só que eu acho que a gente tem que ter política pública ligada às secretarias ligadas ao Ministério. A gente não tem o Ministério da Cultura, mas eu acho que isso é uma função de secretaria especial de um Ministério da Cultura, enfim, no setor cultural, que faça projetos, como foi bem citado, o projeto do Anima TV, porque ele é um projeto que traz pesquisa de mercado também, para ver o que agrada mais, o que está precisando, qual é a demanda, quais são as distribuidoras, quais são os canais exibidores que a gente pode se atrelar, como que a gente pode fazer para vender esses produtos no exterior, como a Argentina faz, que ela participa dos eventos fora, lá na Europa e nos Estados Unidos. Então, acho que o Anima TV é uma função, uma discussão que uma secretaria ligada à cultura poderia ajudar muito. Temos o problema de capacitação, que eu acho que a gente já falou muito aqui na edição anterior. Temos o problema também do tamanho das nossas produtoras, né, que elas são pequenas, né, e eu acho que agora com essa questão também do câmbio, elas são muito prejudicadas, porque elas são, os profissionais, eles são tentados a trabalhar para estúdios lá nos Estados Unidos ou na Europa, enfim, que pagam mais, né, fica uma comparação muito ruim para quem quer produzir aqui no Brasil, né, fazer um projeto nacional.
enfim, aí tem a questão também do imposto, né? Que eu acho que aí que eu vou falar, eu acho que aí é que está o negócio. Eu acho que para que a gente tenha menos dependência desses investimentos estatais, né, menos dependência de editais, a gente tem que criar um mecanismo para que essas grandes empresas, né, que trabalham com audiovisual, que, enfim, os streamings, né, Netflix, Disney Plus, enfim, como aconteceu com o cabo, elas contribuam para um fundo de audiovisual, como é feito em outros países. Então, aí tem que, não tem outro jeito, a gente tem que olhar para a Europa. E que elas funcionem também, e a gente também não pode cair, não pode também se iludir muito, de que essas empresas elas também trabalhem numa dinâmica em que essas produtoras elas possam trabalhar de uma forma continuada. Não pode assim, ficou pronto, foi testado, comprou, tchau, e a produtora não vê o dinheiro, ela vê o dinheiro daqui tais anos, ela não consegue produzir mais, porque ela tem que esperar mais um tempo. Então, a produção ela também fica muito dependente, né, de uma série de fatores aí ligados a pagamento, né, a esse investimento de produção. E a gente vê que as plataformas elas também criam uma série de normas draconianas também que prejudicam também ações de produtoras, né? A gente vê a Netflix aí, eu estava lendo que, por exemplo, sei lá, uma produtora está produzindo uma série, ela não pode dizer que está produzindo para a Netflix, ela não pode usar o selo da Netflix, a marca, ela não pode informar os atores que aquela produção é da Netflix até que a Netflix autorize, e eu acho que isso aí também afeta toda uma questão de negociação de trabalho, porque a gente sabe muito bem que a gente o efeito que é uma série lançada na Netflix para uma outra, para um outro canal de televisão, a gente sabe que o efeito de exibição é diferente, né? A audiência é diferente. Então, acho que é uma série de normatizações que precisam ser discutidas e analisadas, que passam por várias coisas, não é uma coisa simples. Então, não é apenas o fomento, não é apenas a lei, mas passa também por capacitação e por projetos como foi o Anima TV, que fazem com que haja uma estrutura mínima de pesquisa adequada que guie essas produtoras. Né? Acho que passa por aí a questão de como a gente pode pensar aí sim em ter uma indústria. Eu acho assim, não dá para pensar em uma indústria, um país que a gente tem uma falta muito grande de estúdios. A gente vê agora a Band, a TV Bandeirantes, que negociou agora o aluguel lá dos estúdios Veracruz, né, para a produção de programas, mas a gente não tem espaço para produzir. E se a gente olha para outros países, aqui mesmo, não vou nem falar de Europa, porque a gente vai falar, só está olhando por lá para o hemisfério norte, vamos olhar aqui para o sul. A gente pega a Argentina, pega a Colômbia, México, são países que investiram em estúdios, porque eles já viram de antemão que estava vindo essa demanda por produção local, né? E abriram esse espaço. E aqui no Brasil a gente não tem isso, né? O que a gente tem, o que a gente está acostumando a ver são as plataformas aí, as produtoras, às vezes alugando estúdios das emissoras de televisão, né? Uma coisa louca isso, né? Então, porque não tem o espaço, né? Então é complicado a gente falar em indústria, né? Eu acho que tem todo um pacote aí que passa por capacitação, passa por fomento, passa por gestão. Eles até discutiram nessa questão do licenciamento, né? Mas como que uma produtora que às vezes tem 8 pessoas vai trabalhar com licenciamento, né? Não tem estrutura, é uma coisa muito complicada, né? Então eu acho que vai passar por a gente não sabe ainda como vai acontecer aí nos próximos anos, mas eu acho que a única solução que tem é realmente uma discussão profunda de gestão diária mesmo, e aí não é apenas de animação, é de cinema mesmo, de audiovisual, e que aí vem aquela coisa também, a animação ela vai ter que se mostrar relevante para pegar um naco aí dessa área toda aí do audiovisual, para se mostrar relevante dentro da área também audiovisual, que a gente sabe que a animação também é uma série de preconceitos em relação a essa produção, para que a gente possa um dia falar que é indústria. Eu, pessoalmente, tenho dificuldade em considerar que o que nós temos aqui no Brasil é indústria, né? Mas, enfim, passo para o Paulo agora fazer as ponderações dele. Não, você está certíssimo, Sérgio. Eu acho que o que pode
resumir bem essa questão, precisa haver leis, como a gente já falou, você já falou isso de novo agora, a gente já falou 1 milhão de vezes antes, normatizações. Não é só uma questão de investimento governamental, se bem que tem que ter. Eu acredito que não dá para tirar. Precisa ter. O pior é o seguinte, agora vai ter que ter mesmo, né? O pior é isso, agora mais do que nunca. Caiu tudo, né? Exato. Mas assim, precisa pensar num processo, umas leis, em diretrizes para o investimento privado. Sim. Para que qualquer um, seja uma pessoa. A gente falou semana, acho que foi no episódio passado, sobre a questão do sofá digital, que eles vão abrir para novos investidores, às vezes pessoa física. A gente falou em episódios atrás sobre esse que dá, quando você começa a pensar nas referências em tempo real, os nomes somem. Mas eu lembro que a gente fez um segmento específico na animação sobre aquela empresa de crowdfunding norte-americana, né, que ela é focada em fãs, onde o fã vai e investe, né, nos projetos. A gente falou até de um projeto de animação baseado num quadrinho meio que no ar. Tem que ter alguma coisa assim também, por que não? Né? Mas assim, o principal agora, porque isso daí acaba sendo um valor muito menor, a gente sabe disso. Né? Mas assim, de investimento privado pesado, precisa ser algo. Só que isso daí não adianta só chegar e falar assim: empresas, por favor, deem dinheiro. Seria o ideal, assim, seria o mundo maravilhoso, né? Mas assim, teria que ter diretrizes para que haja uma segurança para esse investimento, para que que o investidor olhe e fale assim: não, poxa, o governo está aqui também dando uma estrutura para que isso aqui chegue lá. A gente já falou de Coreia do Sul aqui, como é um exemplo mais recente, né? Mas esse exemplo tem em todos os países, inclusive na Europa como um todo. Que a gente tinha meio mal, mas a gente tinha também aqui, que foi completamente devastado. Então, e precisa ter, acho que também, essa questão de união. Né? Isso também, eu lembro do Selby comentar isso também muito tempo atrás, que quando a gente estava falando sobre aquelas questões de ABCA e Abranima, né, sobre não chega a ser sindicato, né, mas como associações, né, que lidam, a gente fala de animação, não é só o cinema de animação, é a animação como um todo. A animação como um todo envolve games, sabe? Então é juntar tudo isso e uma coisa dá suporte para a outra. Porque um monte de animador hoje trabalha com games, um monte de animador trabalha com engenharia, com medicina, sabe? Então tem que ter isso tem que partir de várias coisas. O que mais me incomoda, que é o mais pessimista, acho que, dessa conversa toda, é que a gente está voltando a falar sobre isso como se a gente não tivesse nada, a gente voltou a estaca zero. Então, mas, Paulo, e os que já estavam. A estrutura que existia, só para terminar o pensamento, a estrutura que existia, os que chegaram numa estrutura razoável estão se debatendo agora para não quebrar o mínimo que tem. Sabe? Pode falar, Silvio, pode falar. Não, só para esse negócio que você falou do investimento privado, a gente vê que a gente tem uma força criadora muito forte, né? O pessoal é muito bom, a gente fala do Menino Maluquinho, mas a gente tem dezenas de produtoras aí fazendo coisas muito boas, e falo isso sem qualquer reserva, falar que o que a gente produz aqui tem coisas que estão ali comparáveis ao que a gente vê fora, né? Nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, coisas muito boas. Mas como eles falam no painel, assim, falta uma capacitação, porque às vezes até a empresa quer dar o dinheiro, ela quer investir. Eu vou dar um exemplo aqui, sem dar detalhes para também não comprometer a pessoa, mas que ela estava num grupo desenvolvendo um projeto, ela tinha um projeto muito bom, ligado inclusive a um grupo internacional que estava dando uma consultoria. Ela conseguiu marcar, a pessoa conseguiu marcar uma reunião com o diretor da empresa, aqui em São Paulo, mostrou, fez o pitch do projeto tal, o executivo adorou o projeto, só que aí chegou a questão vamos discutir como é que vai ser a parte de execução desse projeto, né? E as perguntas que o executivo fazia, a pessoa não conseguia responder. Então ela falava assim, bom, mas para quem que é esse produto? É para criança, é para jovem, é para adulto? Não, é para todo mundo. Tá, mas você quer distribuir primeiro aqui em São Paulo ou vai ser em todo o Brasil? Ah, não, vai ser em todo o Brasil. Tá, mas se é todo o Brasil, como é que você pensa? Qual é a estratégia para distribuir isso? E a pessoa não sabe. Então, a gente tem um problema muito grande nessa parte de gestão de projetos.
Então você vê, e o cara, no final, o que eu soube depois, é que a empresa desistiu, porque era tanta complicação para saber como que o produto ia ser, né, ia ser vendido depois, ia ser distribuído, que a empresa ficou com o pé atrás e desistiu. Então, acho que também tem um tanto disso também, né? Eu acho que falta dentro do meio aí da produção também uma capacitação maior em gestão, porque eu acho que também se perde-se muito nessa parte também. Às vezes a gente tem empresas que estão interessadas, mas ou o canal para chegar nelas é difícil, ou você consegue chegar e não consegue vender o seu produto, ou você até consegue, mas depois esbarra em uma série de fatores aí de negociação e o projeto acaba se perdendo, né? O que é uma pena. Esse projeto específico eu fiquei muito triste de não ter dado certo naquele momento. Depois eu soube que funcionou por outras formas, mas poderia ter sido diferente, né? E acontece muito isso no Brasil. Então, esse é um outro ponto que eu acho legal, até acho que dá para encerrar com isso. Que esse foi um dos pontos também que foi muito discutidos, né, nesse painel, que é a questão da gestão. Que isso é uma coisa que também a gente. Acho que eu mencionei, devo ter mencionado um episódio muito lá atrás sobre essa questão, mas que eles até mencionam aqui que o mapeamento do mercado de animação feito no Brasil, que a gente chegou a fazer um segmento sobre isso, né, identificou algumas limitações do setor. Os dados identificaram que 48% dos gestores acreditavam que faltava expertise em gestão interna nas empresas, e 38% disse que um dos fatores limitantes para o crescimento da indústria seria a necessidade de melhor qualificação profissional. E agora, quando ele fala qualificação profissional, é justamente nessa questão de gestão. Então, vamos dizer assim, são diretores, gerentes, são os managers, né? São as pessoas que têm a visão mais macro do negócio. Essa é uma parte muito complicada, porque eu tenho muito essa visão aqui no Brasil, obviamente, por todo o nosso histórico, às vezes são os artistas que falam assim, eu vou aprender, e eu falo isso por mim, porque eu sempre fui um cara que, eu sempre desenhei quando era, eu já comentei isso, né? Eu sempre desenhei quando era moleque e tal, e obviamente a vida vai mostrando coisas pra gente, a gente vai desviando alguns caminhos, mas a animação sempre foi muito forte, e eu ainda tenho vontade de produzir. E o que me chama mais atenção, assim, o que realmente a parte da animação que me traz mais é justamente essa parte de criação. Qual é a história, qual é o personagem, como que vai ser o visual desses personagens, do cenário, como que a animação vai ser feita, a edição, que é, vamos dizer assim, essa parte criativa, né? A gente fala criativo, porque todo o processo é criativo, né? Até a parte de negócios, parte jurídica, financeira, é tudo criativo, né? Só que assim, nesse processo, justamente para resolver esse problema, tipo, poxa, eu não consigo, como eu vou conseguir dinheiro? Eu comecei a pesquisar sozinho, isso eu estou falando de anos, vou dizer até de décadas, estou 44, né? Eu gosto disso desde que eu me conheço como adolescente, como começo da vida adulta, né? Nessa parte de, tipo, deixa eu entender como é que o sistema funciona. E eu nunca fiz, eu comecei, na verdade, a fazer uma pós, já faz uns anos também, em direção e produção de animação, mas só fiz os 6 primeiros meses, porque realmente não estava legal, né? Mas tirando isso, não tem. Onde você vai aprender isso? A não ser que você já tenha algum contato muito próximo, já começa a trabalhar nisso, ou você vem de outras áreas do audiovisual e acaba caindo nessa, acaba trilhando algum caminho que você chegue nisso, né? E novamente, a gente usa muito, às vezes, os países, os Estados Unidos, Europa, Japão como referência, onde obviamente que você pode aprender muito por lá, pelo amor de Deus, eu não estou tirando isso como vantagem, mas depois que você pega todo aquele conhecimento que já tá numa estrutura específica e traz para cá, e você fala, cara, beleza, seria muito legal ter uma pessoa, nem que seja, você reduz a equipe em, tipo, sei lá, um gerente, um coordenador, eu falo, mas eu não vou ter dinheiro nem para mim, quanto mais para contratar um gerente e um coordenador, e eu tenho que contratar os animadores, entendeu? E às vezes o pessoal se perde, eu entendo isso, porque eu também, em outras tentativas que eu tenho, até de projeto de quadrinhos e tal, eu caí um pouco nisso. Você tem uma pessoa fazer tudo. A gente já falou sobre a questão dos generalistas, né? E os generalistas não é só o pessoal que está fazendo a arte, é o pessoal que está trabalhando, digamos, nos negócios, onde o cara tem que saber um pouquinho de jurídico, um pouquinho de financeiro, um pouquinho de administrativo, e sabe? E você quando você faz tudo, você não faz quase nada direito. Né? Você acabou de falar, além de ser tudo generalista, você vê pelo mapeamento, você vê o grande número de produtoras com equipes pequenas, né? Então você já vê que já é uma complicação que é uma equipe pequena. Imagina se essa equipe pequena ainda precisa ter uma equipe de retaguarda
para tratar de todas essas coisas, né? Perfeito. De marketing, de distribuição, de vendas, distribuição de licenciamento. é um monstro por si só. Você vai ter uma equipe com 8 animadores, com 10 animadores, não tem como funcionar. E hoje, o Brasil, a maioria das produtoras são pequenas, né? Exato. É um desafio. Distribuição é um monstro por si só e só piorou com a inclusão do streaming. Marketing, então, divulgação, meu Deus, sabe? A própria parte jurídica, parte financeira, sabe? Com toda a questão de, se eu não me engano, eu acabei de lembrar, se eu não me engano, o imposto era o Condecine. Se eu não me engano. Tá? Você tem toda essa questão financeira que também é complicado do audiovisual. E aí você vai ver a produtora, é o cara que era animador, e falou assim, quero fazer um estúdio, porque eu consegui talvez uma conta em algum lugar e eu quero fazer o estúdio. O cara vai fazer tudo isso, ele para de animar, começa a fazer esse monte de coisa, aí você tem as histórias dos caras virando noite, virando fim de semana, porque tem que entregar coisa, porque quer fazer direito. Isso que também fica impressionante, porque todas as histórias que eu escuto de pessoas da área são... Você vê que os caras querem fazer as coisas direito, sabe? Pô, eu quero fazer um negócio certinho, eu quero entrar nesse mercado dessa maneira, sabe? Eu quero mostrar um produto bom, eu quero pagar meus impostos, eu quero fazer tudo direito. E só toma na cabeça. Dito isso, eu acho que, né, um dos pontos que eu achei legal, que é uma ótima ação, e eu dou meus parabéns, assim, para... Demorou, né, e vai começar ainda, mas é já uma ação muito legal para a iniciativa cultural, a própria Campo 4, a própria Split e a Faculdade Melier, que eles vão lançar agora, no começo de 2022, uma pós-graduação em gestão de negócios em artes digitais. Né, então a Melier, né, que vai contar com a estrutura da Melier, vai ser um EAD, mas é um curso de 18 meses, tá? A gente vai colocar o link depois. Isso não é publi, tá, gente? Eles mencionaram isso. Ele é um curso que eu já conhecia, que eu já estou namorando em fazer, mas é que é meio salgadinho. Melier, ajuda a gente aqui, Melier, por favor. Entendeu? É um pouco salgado, mas eu entendo também. Não é um valor tão absurdo. Eu tenho procurado pós também em EAD, ou então algum MBA nessa área de entretenimento fora do país. Então, normalmente eu penso, eu vou direto para Estados Unidos ou então Europa, principalmente Inglaterra, ou Portugal mesmo, ou França. Obviamente que aí os cursos vão para euro e vão para dólar, né? E na Estados Unidos especificamente, você vai numa UCLA, né, que tem um MBA muito focado nessa parte de entretenimento, que eu gostei bastante da grade, mas não sei quantos mil dólares, nem lembro mais, acho que no total do curso dá quase $70 mil, alguma coisa assim. É muito grotesco, sabe? Então, com esse namoro tá mais distante. Essa da iniciativa cultural com a Melier, pô, já tem mais a ver. Olha, eu vou falar aqui, não tem problema, acho que deve estar na faixa dos 2.200 por mês. A gente já está citando muito a Melier aqui, acho que tem que rolar uma permuta para o Paulo poder cursar, viu, Melier? Se estiver ouvindo aí alguém, por favor. Eu não sei se tem interesse do Selby, eu tenho. Não, você já começou um, tá falando, sim, por favor, sim. Aí. Melier, pô, a gente manda um e-mail, pô, dá um toque para nós. Mas assim, brincadeiras à parte, assim, eles estão com uma estrutura, até com os profissionais, eu vi a grade deles de aula, muito, muito boa, parece estar realmente muito interessante. Vai ser a primeira turma, obviamente que a Melier vem se mostrando nos últimos anos que realmente está investindo nessa parte de capacitação, tá? Isso é muito bom. Então, que era uma coisa que estava faltando, né? Eu quis começar, a minha ideia inicial com a animação era justamente falando isso, porque, cara, com todos os amigos que fazem podcast de animação, né? E até sites, pô, o Selby mesmo, com o Animation Animagic, há um tempão atrás, e torcendo porque o Animation Animagic vai voltar, não sei se é para falar, mas estou torcendo para que isso aconteça, estamos aqui para dar todo o apoio. O Selby mesmo é um cara justamente que vem da área mais acadêmica, ele tenta trazer mais informações, não mais informações, não falta também necessariamente eu sei mais que os outros, mas eu estou trazendo informações que às vezes as pessoas nem sabem, né, porque não tem acesso, e ele justamente por todo o histórico dele de pesquisa, ele traz. E eu quis com a animação isso, falei assim, poxa, você tem vários podcasts ótimos, Papo Animado, Pod Cartoon, agora eu vou puxar o saco dos amigos mesmo, tô nem aí. Mas assim, com propostas que são super legais, mas essa parte de negócios, essa parte mais de política, de mercado, que é uma parte realmente um pouco mais chata. Mas eu gosto porque você começa a destrinchar os problemas que a gente tem em produção hoje no Brasil e ver como é que o mundo está fazendo isso. Né? Entender que os Estados Unidos não é só Estados Unidos porque eles são melhores
porque eles têm um produto mais barato. Tem um problema bem mais complicado, a gente pode até depois trabalhar sobre essa questão da dominação cultural, como que eles fizeram isso o resto do mundo, e o Seb sabe disso daí até melhor que eu, né? Mas é muito bom saber dessa iniciativa. Eu não sei se você tem mais algum comentário, mas eu acho que, assim, primeiro, o painel foi ótimo. O painel foi ótimo. Infelizmente não consegui participar. Vou fazer uma força para que isso se repita no ano que vem e que aconteça na Expocine de novo. Alguma coisa também por esse viés e que a gente traga, que as pessoas que estão realmente mais no mercado no dia a dia tragam novidades, coisas boas de melhoria nesse processo, bem que eles deixaram claro que vai ser anos para recuperar isso. Tá? Essa iniciativa da Melia com referência ao foco de gestão de negócios em artes digitais é muito bom. Espero que dê certo, sabe, que tenha a primeira, a segunda, várias turmas e que apareçam novas possibilidades. Mas também a gente vai deixar o artigo específico aqui desse painel, tá? E para você depois dar uma olhada e ler por si mesmo, porque tem bastante informação que a gente acabou não comentando aqui.